Primeira coisa, como eu fiz com todas as glândulas, vocês já ouviram falar de hipófise? Sabem pelo menos onde que ela está? Ou para que ela serve? Vocês têm alguma noção do que é essa glândula? Acho que sim. Eu sei, ela fica em cima dessas Tá aqui. na cabeça. Beleza, ela está na cabeça, como as meninas falaram aí, as outras pessoas também podem falar, não tenham vergonha. Ela está na cabeça. E aí o que acontece, pessoal? A glândula hipófise, essa glândulazinha aqui que está lá no cérebro, por exemplo, ela basicamente atua em conjunto com vários órgãos no teu corpo. Então ela atua em conjunto com a tireoides, ela atua em conjunto com o teu crescimento, com a produção do leite materno, estão entendendo? Com, por exemplo, testículo, com o ovário, sabe? Então ela vai atuar junto da suprarrenal também. Então é uma glândula que vai estimular outras glândulas, tá? Ou às vezes inibir, inclusive, tá? Ela atua no momento do parto, sabe? Fazendo com que aquele útero contraia mais, por exemplo. Então ela tem muitas funções, muitas mesmo. Então, naquele nosso esquema que eu tinha passado para vocês montarem por tabela, onde vocês iam separar o nome da glândula, a hormona que secreta, suas respectivas funções, etc., não vai adiantar para a hipófise, porque na hipófise vocês vão ter que montar uma tabela só dela, tá? Porque é muita informação. Então vamos começar com o que interessa. Primeira coisa, vocês vão ter que dividir a hipófise, basicamente, em duas porções, tá? Em duas porções. Um lóbulo anterior e um lóbulo posterior. Puta, e esse negócio de lóbulo, de anatomia de novo, eu não aguento mais isso. Calma, tá? Calma. Deixa aquilo lá para lá. Vocês vão dividir ela em duas porções. Por quê? Porque eu vou ter hormonas que são secretadas pelo lóbulo posterior e hormonas pelo lóbulo anterior. São bem diferentes, tá? Nossa função aqui ou seja, nosso entendimento é funcional. Não é só decorar que isso existe, tá? Então, por partes. Primeiramente, temos uma hipófise anterior, que ela é chamada de adenohipófisis, tá? Então, a adenohipófisis é a porção anterior da hipófise, tá? E a neurohipófisis é a porção posterior da hipófise, tá bom? Adenohipófisis, neurohipófisis. A origem dessas regiões é uma origem diferente também, que a adenohipófise ela é originada dessa estrutura aqui chamada bolsa de Rathke, tá? Isso é pergunta de prova, difícil quem acertar. E a neurohipófise ela é originada do piso do diencéfalo, tá? Então, vocês já têm esse material aí, provavelmente imprimiram, marquem essas informações que eu estou marcando aqui, tá? Então, a parte anterior se chama também adenohipófise, tá? E ela é originada da bolsa de Rathke. E a posterior é a neurohipófise, originada do piso do diencéfalo. Vamos seguir adiante. Vamos falar... Oi, Oi, pode falar. essa parte anterior e parte posterior são os lóbulos anteriores e posteriores? Isso mesmo. Tá São bom. os lóbulos. Lóbulo anterior e lóbulo posterior. Vamos falar da adenohipófise. Dessa daqui primeiro, tá? Vamos falar todas as hormonas dela. Adenohipófise. Ela se divide em três porções, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma porção distal, intermédia e tuberal. Só que eu vou direto ao ponto, vocês já me conheceram, vocês viram como que eu já dou a aula, né? Então, dessas três porções, a porção que vocês vão destacar é essa porção distal aqui. O resto, para com isso, larga a mão, tá? Então, vocês só vão ter que saber essa, ó, que é a porção distal, porque é daqui que vão sair as hormonas que a gente vai falar hoje, tá? Da porção distal. O restante, saibam que ela existe, tá? Então, pars distal, é essa daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar da pars distal. E onde que estamos? Pô, se eu estou falando da pars distal, estamos na adenohipófise. O seguinte, gente, prestem bastante atenção, tá? Tipo, daqui uns 8, 10 minutos, vocês já podem entrar no Instagram de novo,
tá? Já pode entrar no Instagram, falar mal da amiga, falar da roupa da outra, ou mandar uma mensagem para o crush, tá? Só que para rapidão, 5, 10 minutinhos. Porque isso aqui, senão vocês não vão entender, tá? Confunde bastante. O seguinte, as células dessa parte distal, prestem atenção. Basicamente, nós temos dois grandes grupos de células. Dois grandes grupos. Nós temos células cromófobas e cromófilas, tá? Cromo vem de cor. Cromo é cor. Se eu tenho uma célula cromófoba, foba, vem de fobia. Então significa que essa célula tem fobia de cor, cromófoba. E puta, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, gente, que a célula cromófoba, ela não se tinge, ela tem fobia de cor, tá? Cromófoba não se tinge, tipo histofobia, eu tenho medo de histologia, por exemplo, tá? Então, cromófoba, eu tenho medo de cor. Então, se eu tenho uma célula cromófoba, ela não se tinge. Então, na imagem, ela vai ser branquinha, ela vai ser clarinha, tá? Então, você já tem uma célula importante, tá? E temos o outro grande grupo, que são as células cromófilas. E agora vocês já entenderam. Cromófilas, elas têm afinidade com a cor. Então, elas se tingem, tá? Então, a princípio, se vocês estiverem anotando, anotem. Eu tenho células cromófobas, que não se tingem, e cromófilas, que se tingem. As células cromófilas, as que se tingem, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser acidófilas e basófilas. Tá? Aí já bugou o cérebro, agora bugou de vez. Tá? Calma. Então, o que isso quer dizer? Da maneira mais direta possível para vocês, prestem bastante atenção. Em histologia, sempre que falarem o termo para vocês, basófilo, nada mais é do que algo escuro. Tá? Então, se eu tenho uma célula basófila, quer dizer que é uma célula escura. Tá bom? Ela fica mais escura. Tá? Então, olha o que eu tenho aqui. A cromófoba não se tinge, ela é branquinha. A basófila, ela é muito escura. E essa acidófila aqui, vocês vão considerar ela um meio termo. Ela é a do meio. Quer ver? Vou explicar para vocês na imagem. Aí vocês vão entender. Sei que está tudo meio confuso, mas prestem atenção. Olhem essa foto aqui, ó. Essa aqui da direita. Olhem ela. Eu vou marcar uma célula aqui para vocês. A princípio, vocês estão vendo... Cara, vocês não estão entendendo nada. Tipo, porra, tudo a mesma coisa, não estou entendendo nada. Prestem atenção. A primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar uma célula bem clarinha. Como, por exemplo, olhem essa célula aqui, ó. Estão vendo ela? Que eu circulei? Olha ela com o lado dela, ó. Então, que célula é essa daqui que eu circulei? O que vocês acham? Como é o nome dessa célula aqui que eu circulei? Falem aí. Cromófoba. Cromófoba. Então, vamos por cromófoba. Por que ela é a cromófoba? Porque ela é a mais clara, gente. Então, qualquer uma dessa imagem aqui, ó uma mais clarinha aqui, ó, mais clarinha aqui, qualquer uma mais clara que vocês estiverem vendo, são células cromófobas. Estão entendendo? Pronto, já descobrimos uma, tá? E aí a gente fica naquela dúvida, cara, beleza, a mais clara é fácil. Então, o segredo para vocês agora é achar a mais escura. Achem a mais escura. Como que eu sei quem é a mais escura? Olha só agora. Comparem essa célula que eu circulei de verde com essa célula que eu vou circular de rosa. Qual das duas vocês acham que é mais escura? A que você circulou de verde. A que eu circulei de verde, gente. Então, eu sei que essa vai ser a dúvida, mas se vocês olharem com carinho, olhem essas três células bem aqui, ó, que eu vou circular agora. Ó, tem três aqui, certo? Olha essa. Uma clara, uma muito escura
e uma que está no meio. Então, cromófoba, vou por C, cromófoba. Aí eu vou para a mais escura. A mais escura, no caso, é a nossa basófila. Porque tudo que é basófilo é escuro. E sobrou, é a que sobrou, só pode ser ela. Então a que sobrou é a acidófila. Estão entendendo? Então, assim, vocês já têm o teórico prático. Vocês têm a imagem da hipófise. São essas as células que vocês têm que saber. Então, achem uma clarinha, achem a mais escura, e a que sobrar é a acidófila. Tá? Olhem essa outra foto aqui do Atlas. Isso aqui é um Atlas de histologia. Tá? Puta, meu, tô na dúvida. Primeira coisa, se acalma. Primeira coisa é se acalmar. Olhem essa célula aqui. Muito clara, certo? Se essa é muito clara, vocês têm que começar a ir comparando. Olha, compara essa cor de verde com essa cor de rosa. Tá entendendo? Quem que é mais escura? Verde ou rosa? Verde ou rosa? Verde. Verde. Então, a célula verde é a nossa basófila, certo? A célula quase transparente é a que não se tinge, é a cromófoba. E a que sobrou para vocês é a célula acidófila. Fim. Acabou. Aí você pode falar assim... Oi, pode falar. mas assim, essa cromófoba, ela vai ser o clarinho com esse roxo no meio, ou núcleo. ela vai ser só... porque no caso ali, nessa imagem que você mostrou do Atlas, ela tá apontando nas células cromófobas no roxinho, mas ela não tá quase transparente daí. Perfeito, boa colocação. Gente, é que, a gente começou com o bonde andando, mas tudo bem. Vou mostrar para vocês, porque talvez seja dúvida de muitas pessoas. Aqui tá apontando no roxinho, como ela falou aí. Só que, gente, esse roxinho aqui é o núcleo da célula. A célula tem um citoplasma em volta do núcleo. Então, essa célula, querendo ou não, é isso aqui, ó. Tá? Então, tá apontando só no núcleo. Se vocês olharem com carinho, ó, dá para ver que ela tem uma delimitaçãozinha, ó. Ela tem uma borda. É como se ela tivesse uma membraninha, certo? Então, realmente, está apontando no núcleo, tá? Está apontando no núcleo, não tem problema nenhum. Só que ela está bem clarinha em volta do núcleo. Olha essa daqui, ó. Essa aqui tem um núcleo também, ó. O núcleo dela está aqui. Só que, olha, em volta. Comparem. Essa com essa daqui. Comparem as cores. Tá vendo? Ficou cada vez mais claro. E olha a outra mais escura ainda, ó. Ó o núcleo, tá aqui. Então, se vocês forem comparando a questão de cor delas, eu tenho a mais escura de todas, com o seu respectivo núcleo, é a basófila. Eu tenho a mais clara de todas, a cromófoba, e me sobrou uma, a acidófila. Pronto, tá? Realmente é o núcleo ali que aponta, tá? Mas para vocês não se confundirem. Deixa eu ver se tem outra foto. Ó, essa daqui é do Gênesis, inclusive. De novo, de cara, pode ser que ela assusta mesmo, de cara, mas depois é só você ter um pouquinho mais de calma, tá? A cromófoba mesmo, gente, às vezes vocês nem vão ver a célula, ela é transparente, ela não se tinge, ó. Ela é isso aqui, ó. Eu só vejo o núcleo, eu não vejo o resto, certo? Então ela é até difícil de ser capturada aí na imagem, tá? Então fica sempre aquela dúvida entre a acidófila e a basófila, tá? Olhem essa e aí vocês comparam, ó, escura com uma, peguem uma qualquer do lado aqui, ó, essa outra, ó, tá? Então entre essa e essa, a mais escura é a basófila, certo? Então é assim que vocês vão diferenciar essas células, tá? Beleza? E por aí. O seguinte, então eu vou mostrar para vocês no mapinha mental que eu montei aqui, para vocês verem o nosso ponto, ou seja, onde estamos. Então até agora a gente está aqui, gente, ó. Vamos lá. Nosso órgão é a hipófise. Perfeito. Ela se divide em duas porções, adenohipófise e neurohipófise, certo? A adenohipófise se origina da bolsa de Rathke e a neuro do piso do diencéfalo. Isso aqui foi o que eu falei para vocês até agora, certo? A adenohipófise, que é o nosso foco, se divide em uma porção distal
intermédia e tuberal. O que eu falei para vocês lá atrás? Foquem na porção distal. Então, sai você daqui, tá? Porção distal se divide em dois grandes tipos de células. Células cromófilas e células cromófobas, tá? O que eu tenho que saber das células cromófobas? Tá? Que elas não se tingem, elas têm fobia à cor. Tá? As cromófilas podem ser de dois tipos. Uma mais escura, que é a basófila, e a do meio é a acidófila. Pronto. Tá? E no material de vocês, pessoal, eu falo assim, vocês podem anotar, certo? Vocês podem anotar assim, ó, do jeito que vocês quiserem aí, ó. Escreve assim, ó, escura. Entenderam? Escrevam, mais escura que seja, ó. Mais escura. Ah, mas fica muito feio, não é termo médico, mais escura. Ah, para com isso. O que importa é que você entenda no teu resumo que você passe de ano. Fim, já era, tá? Então escreve aqui, ó, mais clara, por exemplo, tá? A do meio, tipo assim, só você vai entender. E o teu amigo que pedir teu resumo emprestado vai pedir à toa, porque ele não vai entender nada, mas você vai, tá? E aí ele aprende a fazer resumo, porque senão vai ficar passando aperto, tá? Anotem com as palavras de vocês. Todo mundo pegou? Como que eu apago isso? Apaguei. De boa. Me avisem. Pode continuar. Beleza, então me avisem, porque eu falei que é um órgão chato esse. E aí, pessoal, tá tudo muito fácil. Tá tudo muito tranquilo. Então é achar uma célula escura, uma clara, boa, beleza. Vamos para os problemas. O problema é o seguinte. Peraí. Até aqui estamos, certo? Acidófilas e basófilas. As células acidófilas, por sua vez, podem ser de dois tipos de novo. Elas podem ser células somatotróficas e células lactotróficas. Agora bugou o cérebro de novo, tá? Então, tudo que vocês viram até agora foi para identificar a célula na imagem. Uma é escura, uma é clara, uma é transparente e por aí vai. Agora a gente vai falar de função, ou seja, quem secreta o quê, tá? Então, dentro das células acidófilas, nós temos duas. As células somatotróficas e as células lactotróficas, tá? Guardem essa informação, tá bom? E aí, agora sim, que hormona essas células secretam? A célula somatotrófica secreta uma hormona chamada somatotrofina, tá? Ou a famosa GH. Já ouviram falar de GH? Sim ou não? Que daí eu já explico também. Já ouviram falar? Já ouviu o que falar de GH? Não e já. O Renan, fala aí pra gente, Renan. É o hormônio de crescimento. Hormônio de crescimento, desenvolvimento dos ossos também. Perfeito. A colocação dele foi perfeita. Então, GH, gente, é uma sigla para inglês de Growth Hormone. Então, é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é um hormônio que é secretado pela tua hipófise, certo? Que estimula o teu crescimento na tua infância, na fase da tua adolescência, maduração dos ossos, faz o músculo ficar mais forte, desenvolver o músculo do homem, por exemplo. Tem gente que suplementa com GH, né, com hormônio do crescimento, vocês já devem ter ouvido falar, certo? E agora vocês estão sabendo da onde que vem a GH. Então agora vocês já sabem que a GH é uma hormona produzida na hipófise, certo? E eu digo mais, na adenohipófise, tá? Na adenohipófise, produzida e secretada pelas células somatotróficas, que são células acidófilas. Bom, então é tipo uma escadinha, é um caminho que vocês vão percorrendo. Então eu estou na adenohipófise, eu estou na porção distal, eu estou falando de uma célula cromófila, ela se tinge, ela é uma célula acidófila, certo? E ela, por sua vez, é a famosa célula somatotrófica. Esse é o nome dela. E o que ela secreta? GH, hormônio do crescimento, tá? É uma escada,
tá? Por isso que se vocês pularem etapas, vocês vão se perder. Outra célula. Nós temos uma outra célula chamada de células lactotróficas. Pensem um pouco. Lacto. Essa palavra lacto, para vocês, lembra o que? Lacto. Vai, Kellen. O que lembra? Você que é de Antônio João. Lacto. Lacto não lembra nada para vocês? Não tiveram infância? Lembra leite. Lembra leite. Então, arrisquem, gente. Tentem. Lacto. Lembra leite. Então, olha só que interessante agora. Como assim leite? O que tem a ver leite? Quem que produz leite? A mulher que está amamentando. Então, as células lactotróficas, gente, secretam uma hormona chamada prolactina. E a prolactina é uma hormona que faz o quê? A produção do leite na mulher que está amamentando, certo? Então, aquele leite que é o alimento principal e exclusivo desse bebê por pelo menos 6 meses de vida, ele é secretado pela hipófise. Está aí. Pela adenohipófise, por células cromófilas, que por sua vez são acidófilas e que são células lactotróficas. Estão entendendo? Como que é um caminho que vocês vão percorrendo. Tá? Estão pegando? Produção do leite. Tá? Então, lacto, vocês vão lembrar de leite. Tá? GH é a do crescimento. Tá? As duas são secretadas por células acidófilas. E aí, só vai dividir quem que é quem. Tá bom? O outro grupo, porque está faltando, né? Faltam as células basófilas. As células basófilas, pessoal, nós temos 3. Temos as células tirotróficas, tá? E pensa um pouco, qual é o nome da célula? Tirotrófica. Tirotrófica. Vocês lembram de alguma coisa com esse nome? Tirotrófica. Te lembra o quê? Tirotrófica. Pode falar qualquer coisa. Tireoide? Lembra tireoide? Eu não sei o que é essa célula, mas, cara, eu acho que é alguma coisa de tireoides, certo? Perfeito. Olha o próprio nome, tirotrofa ou tirotrófica, tá? Então, o que essa célula faz, gente? A célula tirotrófica secreta uma hormona chamada tirotrofina, ou TSH, tá? E essa hormona, ela estimula a tireoides. Lembra que a tireoide secretava T3 e T4? Certo? T3 e T4. Para ela secretar T3 e T4, ela precisa de um estímulo. E quem estimula a tireoides é a hipófise. Então, a hipófise, através das células tirotróficas, que produzem TSH, estimulam a tireoides. Inclusive, TSH, do inglês também, vem hormona estimuladora da tireoides. Tá vendo como começa a fazer sentido? TSH é a hormona estimuladora da tireoides. Qual que é a função dela? Estimular a tireoides. Pronto. Tá aí. Tá aí o tempo todo na cara de vocês, só que vocês não viram. É que nem aquela menina que gosta de ti na escola, na faculdade, ela está o tempo todo do teu lado e você não percebe que ela gosta de ti. Né? Isso acontece muito. Mas, enfim, problemas amorosos a gente resolve depois. Beleza? Estão pegando? Outra célula. Células gonadotróficas. Tá? Gonado. O que vocês lembram com essa palavra? Gonado. Gonadotrófica. Gônadas. Lembra gônadas. E o que são as gônadas? Ou é testículo, ou é ovário. Essas são as gônadas. Então, ó como já começa a fazer sentido. Se uma estava estimulando a tireoides ali em cima, as células gonadotróficas vão estar estimulando as gônadas, certo? Então, as células gonadotróficas secretam 2 hormonas. A hormona folículo estimulante e a hormona luteinizante, tá? Vou explicar o que serve e para o que elas fazem. A hormona chamada de folículo estimulante, o que vocês acham que ela faz? Olha o nome dela, folículo estimulante. O que vocês acham que ela faz?
Folículo estimulante. Estimula o folículo. Estimula o folículo. Perfeito. A Gabriele, eu não sei se é Gabi, o apelido dela, mas a Gabriele mandou na lata. Ela estimula o folículo. Ela nem sabe que folículo é. Ela não está nem aí para saber que folículo é. Ela só sabe que estimula o folículo. Só que estimula o folículo de onde? De gônada. Então, do ovário. Certo? Então, eu estimulo o folículo do ovário. O ovário de vocês, meninas, produz na sua corteza muitos folículos que vão madurando, e esses folículos maduram, se torna um folículo maduro, que expulsa uma estrutura chamada de ovocito. E esse ovocito, se a menina quiser engravidar, ele vai ser fecundado por um espermatozoide, por aí vai, tá? Enfim, já era. O que vocês têm que entender aqui? Que essa hormona aqui, ela estimula a maduração desse folículo, o crescimento e a maduração desse folículo, para que ele produza um ovocito. Então, sem essa hormona, essa mulher não produz um ovocito. Então, ela não pode ter filho, por exemplo, estão entendendo? Quando começa a fazer sentido. Tem várias formas de uma mulher ser infértil, de um homem também, inclusive, tá? E pode ser assim, pode estar relacionado com um problema de hipófises. Tá bom? Então, folículo estimulante estimula o folículo ovárico, tá? E a hormona luteinizante, gente, estimula a formação no ovário dessa mulher de uma estrutura chamada corpo lúteo. Corpo lúteo, por isso que é luteinizante, tá? Para que diabo serve esse corpo lúteo? O corpo lúteo, vamos dizer assim, depois que o folículo expulsa o ovocito, o que sobrou desse folículo, com o passar do tempo, se torna um corpo lúteo, que fica ali mantendo as condições para que esse ovocito seja fecundado, certo? E caso não ocorra a fecundação, essa menina vai menstruar, graças a Deus, inclusive, né? Que ela menstruou e deu tudo certo, fim, legal, não está grávida, tá? Quem estimula a formação desse corpo lúteo são essas células, através da hipófise, tá? Com essa hormona aqui, ó, luteinizante, tá? Então, tudo tem a ver com o ciclo menstrual da menina, tá? A formação do folículo ovárico, da expulsão do ovocito e a formação do corpo lúteo. Não sei se vocês já viram isso em embriologia, não sei onde vocês estão em êmbrio, tá? Mas isso tem muito a ver com êmbrio, tá bom? E no homem? O que essas hormonas fazem no homem? Porque é gonadotrófica. Sei lá o que faz no homem, porque, sei lá, se o homem menstrua. Ah, então o homem menstrua. Então, beleza. A luteinizante também vai fazer parte da menstruação do homem. Perfeito. Só que não, né, pessoal? Porque o homem não menstrua. Qual é a função delas no homem? Basicamente, é o seguinte. O homem tem uma hormona chamada testosterona. Então, o homem tem uma hormona chamada testosterona, tá? E o homem produz, ao invés de ovocito, o homem produz espermatozoides, tá? Então, testosterona e espermatozoide. Então, eu tinha uma hormona na mulher chamada de folículo estimulante. Ela estimulava a formação do ovocito na mulher. No homem, eu dou um desconto, sei lá do que aí para vocês, se vocês adivinharem o que ela estimula no homem. Formação do quê? A hormona folículo estimulante no homem. Não vai ser a produção de espermatozoide, né? É claro que vai ser a produção de espermatozoide, gente. É isso. Então, a folículo estimulante na mulher é o ovocito. No homem, o espermatozoide. Fechou. Já era. A luteinizante, que era o corpo lúteo da mulher, fase menstrual, tal, secreção de hormônio, estrógeno, progesterona e blá, blá, blá. Legal. Na mulher. No homem, luteinizante produz o quê? Testosterona, tá? Luteinizante é para hormona masculina. Então, tem essa diferença dessas hormonas no homem e na mulher. A célula é a mesma, tá? Só vai mudar a função delas, tá? E, por último, nós temos, dentro das células basófilas, de novo, as células corticotróficas. Cortico,
Isso lembra o que para vocês? Corti. Ô, Índio, Oi. Eu não entendi. O que você falou da luteinizante no homem? Ela estimula, certo? O testículo do homem, uma célula que vocês vão ver lá no futuro. Se vocês quiserem anotar, já anotem. É uma célula chamada célula de Leydig. Assim, ó, Peraí, eu vou escrever ela aqui embaixo. Porque o L de luteinizante, vocês vão lembrar do L de Leydig, assim, ó. Então eu posso pôr estimula para a produção de testosterona? Isso, ela estimula as células de Leydig a produzir testosterona, tá? Ela não secreta testosterona, né? Longe, imagina a hipófise secretando testosterona. Não, ela estimula, tá bom? As células de Leydig a secretarem testosterona. Beleza? E continuando o raciocínio, olha o nome dessa célula, cortico. O que isso lembra para vocês? Corticotrófica. Hormônios corticoideios. Hormônios o quê? Corticoideios. Corticoideios que seja. Não importa, mas ele falou e ele tentou hormônio corticoideio. Não importa, tá? A gente está aqui para aprender. Então, corticoideio, cortico, lembra isso daqui, gente, ó. Corteza. Lembra corteza. Corteza do quê? Corteza da suprarrenal. Eu não lembro na aula da suprarrenal, não sei se foi a Evelyn, ou acho que foi a Renata, que perguntou assim, o que é essa tal de ACTH aí, escrito? Então, a ACTH, que ela perguntou na aula passada, era a hormona que estimulava a corteza da suprarrenal. Por isso que chama corticotrofa, tá? Ou corticotrófica, tá? E, se vocês quiserem anotar aí, melhor ainda essa informação. A corteza da suprarrenal não tinha 3 zonas? Quais eram essas zonas? Zona fasciculada, zona glomerular e zona reticular, eu acho. Perfeito. Prestem bastante atenção no que eu estou falando agora. Glomerular, fasciculado e reticular, tá? Essa hormona aqui, ó, ACTH, ela estimula a corteza da suprarrenal. Perfeito. Só que ela estimula só essas 2 zonas aqui, ó. Tá? Ela não estimula a glomerular. Isso é pergunta de prova. Tá? Muito cuidado com isso. A ACTH estimula a zona fasciculada e a reticular. Tá? A glomerular, quem vai estimular ela é o rim. É outro órgão, não tem nada a ver com a suprarrenal. Tá? Então, anotem aí. A adrenocorticotrofina é uma hormona que estimula a zona fasciculada e reticular. De onde? Da suprarrenal. Tá? A glomerular não tem nada a ver. Tira ela aqui do jogo. Tá bom? Tem uma pergunta para vocês agora. Que hormona essa célula secreta? Nem perguntei o nome dela, só o nome da hormona. TSH, sei lá. Da onde saiu esse TSH? Mas tudo bem. Primeira coisa, quem é essa célulazinha aqui? A mais clarinha de todas? Essa daí é cromófoba. Ela tem fobia de cor, mas... Tem fobia de cor. Eu não sei, você falou... Tem fobia de cor, certo? Ninguém falou que ela secreta hormona. A cromófoba não secreta hormona nenhuma. Então, olha aí, não escorrega na pegadinha. A cromófoba não secreta hormona nenhuma. Tá? Essas hormonas que a gente viu, hormona do crescimento, prolactina e etc., ou era célula acidófila ou basófila. A cromófoba não. Tá? Beleza? Então, pegando o gancho, já que estamos falando, que hormona essa célula bem aqui secreta? Essa aqui, ó. Deixa eu apagar a cromófoba. Essa célula, que hormona ela secreta? Ela pode secretar mais de uma, né? Pode. TSH, FSH, LH e ACTH. Perfeito. Então, o nosso ponto, gente, é que célula é essa? Essa é a basófila. Então, ela pode secretar TSH, LH, estão entendendo? FSH, ACTH, tá? Vai depender de em qual daquelas células lá, ela se diferenciou. Ela pode ser uma tirotrófica, ela pode ser uma gonadotrófica, uma corticotrófica, certo? Na imagem, não importa. Na imagem, para vocês, ela é uma célula basófila, só isso, tá?
na imagem. Na teoria, ela pode ser tudo aquilo lá, tá bom? Fechou, vocês foram muito bem. E aqui tem uma tabela muito boa, essa tabela aqui, tá? Porque ela traz assim, gente, ó, prestem atenção. O nome da hormona, tá? Eu montei essa tabelinha. A sigla da hormona, que célula secreta a hormona e se é uma célula acidófila ou basófila. Tá tudo aqui nessa tabela, tá? É aquele diagrama que a gente viu agorinha. E esse desenho aqui é bacana para o entendimento de vocês. Porque, olha lá, ó. Por exemplo, a GH, que o Renan tinha comentado. Ó. A GH era a hormona do crescimento. Olha lá, o jogadorzinho de basquete. Estão vendo? Então, vamos ver outra. A TSH. Ó, quem está aqui no desenho? A glândula tireoides. Então, ela estimula a tireoides. Adenocorticotropa, tá? Ou adrenocorticotropa. Ela estimula a suprarrenal. Isso aqui é um rim, tá? Aqui em cima do rim tem a glândula suprarrenal, certo? Aquelas duas lá que eu falei para vocês que confundem. A FSH estimula o folículo, né? Então, ela estimula o folículo ovárico para poder ter a ovulação, né? O óvulo. No homem, ela faz o quê? O espermatozoide. E a prolactina, para que ela serve? Olha quem está aqui. Uma mamadeira. Por mais que, porra, tem que dar o peito para a criança, não uma mamadeira. Nunca uma mamadeira, tá? Nunca não, mas em exceção, tá? É a do leite. LH, o que fazia a LH na mulher? Corpo lúteo, tá? Estrógeno e progesterona. E no homem, testosterona. Fim, acabou. Nesse desenho aqui explica tudo para vocês, bem bonitinho. Fechou. Tipo, vocês têm que ir pegando. A hipófise é meio treta, porque tem muito detalhe. Então, voltando tudo de novo, bem rapidão, só repassando para vocês. Estamos falando da hipófise. Nosso foco está sendo na adenohipófise, que se origina na bolsa de Hartke. Se divide em 3 regiões: parte distal, parte intermédia e tuberal. Não estou nem aí para você, sai fora você. Tá? Depois vocês dêem uma lida com mais calma lá. Parte distal tem 2 grandes grupos de células. Células cromófobas, que não se tingem, são células imaduras. E células cromófilas, que por suas vezes podem ser células acidófilas ou basófilas. A basófila é a mais escura, certo? As acidófilas podem ser a somatotrófica, que secreta hormona do crescimento. Lactotrófica secreta a prolactina do leite, tá? As células basófilas, tirotrófica estimula a tireoides, gonadotrófica estimula as glândulas, as gônadas, testículo ou ovário. E as corticotróficas estimula a corteza da suprarrenal. Pronto, tudo isso aqui a gente já falou, ó. Falamos tudo isso daqui, bastante coisa, certo? O que está faltando agora? O outro lóbulo da hipófise, o outro lóbulo, tá? Pode falar, alguém quer falar alguma coisa aí ou não? E essa, aqui no slide também está escrito dessa folículo estrelhadas, né? Ah, vou comentar células folículos estrelhadas. Por que eu não comentei das células folículos estrelhadas? Porque elas não secretam hormonas, tá? Elas não secretam hormonas. Quem secreta hormonas são essas. As células folículos estrelhadas, gente, elas servem para dar uma sustentação. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês elas aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Células folículo estrelhadas. Elas vão fazer o seguinte, elas vão dar um sostém, uma sustentação. Ou seja, olha só que interessante elas. Eu não mostrei elas até então. Que células que a gente viu até agora? Uma clarinha, lembra? Cromófoba, uma escura e uma do meio, certo? Agora eu vou pintar de verde bem aqui, ó. Estão vendo que aqui em volta, ó, tem algo mais espesso, como se fosse tipo uma cápsula, vamos dizer assim, que está formando um folículo, querendo ou não, por isso se chama folículo estrelhado. Ó. Então, essa célula que está aqui rodeando é como se fosse um folículo, tá? Então, está dando sustentação, olha aqui, ó, tá? Isso aqui se chama células folículo estrelhadas, ó. Ela dá esse sostém
para os seus folículos. Ó, tá? Secreta qual hormona? Nenhuma, tá? Só serve para dar suporte, para dar sustento, tá? Boa observação dela, tá? Eu tinha esquecido de falar, tá bom? Então ela vai acumular, ela vai juntar as outras células que secretam hormônios, vai deixar ali, ó, redondinha, todo mundo junto, tá? Folículo estrelhadas. Fechou. É bom colocar elas também, tá? Mas lembrem, elas não secretam hormônios, tá? Vamos para neurohipófises, para a gente terminar. Neurohipófises. Não sei se vocês estão achando muito difícil. Espero que não. A neurohipófise é o seguinte, gente. Neuro. O que vocês lembram de neuro? Sistema nervoso. Sistema nervoso. Né? Neuro, porra, neura. Então, tem alguma coisa a ver com o sistema nervoso. Aqui tem um negócio, gente. A neurohipófise, vamos lá para o nosso mapinha mental. A neurohipófise, a gente está aqui agora. Ela se divide em duas porções. Deixa eu mudar a cor. Ela se divide em um talho neural e uma porção chamada de parte nervosa. Tá? Talho neural, sai fora. Não quero saber de você. Eu quero saber de hormona. Tá? Então, eu vou falar da pars nervosa. Tá? Pars nervosa. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, tá? Segundo momento que vocês têm que fechar o Tinder de vocês. É esse agora. O seguinte. Existe uma grande diferença entre produzir e secretar algo. Tá? Vou explicar melhor. Na neurohipófise, isso já tem que ficar muito claro para vocês. A neurohipófise não produz nada de hormona, certo? A neurohipófise não produz, ela somente secreta, tá? Então, anotem isso muito grande aí, onde vocês quiserem, anotem assim, neurohipófise, puxa aí, ó, não produz hormona. Ela tem hormona, ela tem, mas não é ela quem produz, certo? Ela só secreta. Então, ela recebe a hormona pronta, armazena e secreta, tá? Isso vai ser importante para vocês. Porque a neurohipófise secreta, ó, prestem bastante atenção, eu não falei produz, a neurohipófise secreta duas hormonas, ocitocina e a hormona chamada de antidiurética. Então, a neurohipófise secreta ocitocina e antidiurética, ADH, ou vasopressina. Secreta, ela não produz. Por que ela não produz? Porque quem produz essas duas hormonas aqui, ó, não é a hipófise. Não é a neurohipófise. É um outro órgão chamado, ó, anotem aí, chamado hipotálamo. Isso é pergunta de prova. Ninguém vai saber, todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. Hipotálamo, tem um acento aqui. Todo mundo vai errar. Depois vocês vão dar risada, tá? Então, quem produz, se perguntarem para vocês, quem produz ocitocina é a neurohipófise? Jamais. Quem produz é o hipotálamo. Quem secreta ocitocina é a neurohipófise, tá? Então, quem produz é o hipotálamo. Quem secreta é a neurohipófise. Então, o hipotálamo produz, manda para a neurohipófise, ela armazena e depois ela secreta. Para que serve a ocitocina? Não sei que ela quer falar alguma coisa. Ou seja, para que ela serve? Vai, para a gente terminar. Vocês já ouviram falar de ocitocina alguma vez? Acho que sim. Então fala. Agora esqueci. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Tá, então vamos ajudar ela. Anotem do lado de ocitocina essa palavrinha aqui, ó. Parto. Parto. Parto? Como assim parto? O seguinte, gente. Durante o parto normal, o útero da mulher tem que contrair muito para expulsar o bebezinho, certo? Então, a hormona que estimula a contração do útero, do músculo liso desse útero, é a ocitocina. Então, lembrem sempre dela de parto.
tá? Ela estimula a contração de outros músculos lisos também, tá? Mas o muito importante é o do parto, tá? Por isso vocês vão anotar parto aí do lado dela, tá? Vou fazer uma pergunta também. Quem produz o leite materno? Qual é a hormona que produz o leite materno? Prolactina. Prolactina. Olhem essa pergunta desgraçada agora. Quem expulsa o leite materno? Qual é a hormona que ejeta o leite materno? É a ocitocina. A ocitocina, gente, como ela faz contração, acabei de falar, né? Ela contrai o útero para expulsar o bebê. Na mama da mulher, ela contrai para expulsar o leite, certo? Então ela aperta, essa hormona faz com que a glândula mamária tenha uma célulazinha de músculo liso, aperte a glândula para expulsar, para ejetar o leite. Ela produziu o leite? Não, porque quem produz o leite é a prolactina. O que a ocitocina faz, então? Ela ejeta o leite. Isso também é pergunta de prova. Tá? Então, cai lá para vocês. A hormona que atua na ejeção do leite é, letra A, prolactina. Meu, não pode ver a palavra leite que quer marcar prolactina. Calma. Quem expulsa o leite, ocitocina. Quem produz o leite, quem fabrica o leite, prolactina. Tá? Então, tem muitos detalhes aqui que vocês podem escorregar numa prova, né? Vocês não, os amigos de vocês sim, tá? Estão entendendo? Quem ejeta o leite, a ocitocina. Quem atua no parto, a ocitocina. Quem secreta a ocitocina, neurohipófises. Quem produz a ocitocina, hipotálamo, tá? O núcleo paraventricular do hipotálamo. E a outra hormona, para a gente terminar agora. A outra hormona se chama antidiurética. Olha o nome disso. O que é um diurético para vocês? Diurético, para mim, é fazer muito xixi. Fazer muito xixi. Então, a Gabriele, é que, infelizmente, eu não conheço vocês fisicamente, tá? Mas tem muitas meninas que, pô, vai chegar uma festa no final de semana, vou tomar um diurético para emagrecer rápido. Então, eu vou fazer muito xixi e vou perder peso. Legal, não adiantou nada, tá? Mas tudo bem. Então, diurético é fazer xixi. Diureses é urinar, tá? Olha o nome da hormona. Antidiurética. Antidiurética. Então, o que vocês acham que ela faz? Ela faz o efeito contrário do diurético. Isso, então ela retém o xixi. Vamos dizer que ela retém líquido. Então, essa hormona faz com que vocês não urinem, por exemplo. Então, você começa a reter líquido. Então, não quero perder líquido, eu vou reter líquido, tá? Aí devem estar todo mundo pensando assim, cara, mas eu quero fazer xixi. Quando que eu vou ter que reter líquido, meu Deus? Para que eu vou reter líquido? Vou explicar para vocês. O cara tá com hemorragia, então ele tá perdendo líquido. Vocês acham que esse cara tem que fazer xixi? Ele tem que perder mais líquido ainda? Não. Então, a hormona antidiurética, ela é ativada numa situação dessa, de uma hemorragia aguda, sabe? Então, ela se chama vasopressina porque ela aperta o vasinho. Ela fala assim, não, você não vai perder mais sangue, não. Ela faz isso aqui no vaso, pum. Não, daqui não sai sangue, não. Não quero perder líquido. Não posso, senão eu vou morrer. Estão entendendo? Então, uma situação que eu sempre uso aqui, lembrem aquela facada que o Bolsonaro levou? Uma época, eu não sei que não pode falar o nome Bolsonaro, que às vezes o pessoal fica com raiva, mas o exemplo é muito bom para vocês entenderem. O cara tomou uma facada aquela vez. Então, por consequência, ele perdeu líquido, perdeu sangue, certo? O nosso corpo é muito inteligente. Um dos mecanismos para te manter vivo é esse, a antidiurética. É reter líquido. Fala assim, cara, tô perdendo líquido, tô perdendo sangue. Fica vivo. Vamos reter. Pum. Retém o líquido. Então, meu coração precisa de sangue e o cérebro também. Tá? Então, por alguns minutos, ela consegue segurar o paciente. Que foi a situação dele, inclusive. Essa daqui, junto com uma outra lá do rim, a renina, aí forma renina, angiotensina, aldosterona. E aí mantém o paciente vivo por um tempo. Tá? O tempo de chegar no hospital e alguém salvar eles. Tá? Então, é por causa disso que ela é importante. Reter líquido. Tá? Então, a função dela, antidiurética,
tá? Serve para quê? Reter água, reter líquido. E ao reter líquido, eu estou melhorando a minha pressão arterial, certo? E a ocitocina, olha o desenho da ocitocina aqui, gente, é a mulher grávida, ou seja, é o útero, ou seja, ela vai amamentar, ela vai expulsar o leite, e fim, acabou, tá? Não produz nada, só secreta. E na imagem da neurohipófise, é uma imagem difícil, esqueci de falar, vocês vão buscar uma célula só uma, tá? Que ela é chamada de pituicito, tá? Pituicito, tá bom? E com o tempo, a gente também tem os corpos de Hering, tá? Que são acúmulos da secreção, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui grande, ó, um acúmulo, isso aqui se chama corpo de Hering, corpo de Hering. E todas essas células aqui, ó, qualquer célula dessas são os pituicitos. Que órgão é esse? Neurohipófises, tá? Cuidado para não confundir isso aqui com a cérvula cerebral, tá? É neurohipófises e pituicitos. De novo, então, neurohipófises, originado do piso do diencéfalo, não produz nada, só secreta. Quem produz é o hipotálamo, duas hormonas. Ocitocina, ejeta o leite e é a do parto. Antidiurética ou vasopressina serve do quê? Reter líquido para elevar a pressão arterial e manter o teu paciente vivo, dependendo da situação. E esse desenho aqui também é muito bom, ó. Vários resuminhos eu coloquei para vocês. Fala a hormona, certo? Onde que ela atua, tá bom? E da onde ela veio, ó. Neurohipófises, temos ocitocina, útero e mama, e antidiurética, retendo líquido, tá? E todas as outras aqui. São desenhos bem bacaninhos para vocês, tá? Muitas graças e nos falamos. Já era.